Irmãos dos estudos do livro Os Mensageiros, estamos aqui a fim de que possamos estudar o livro Os Mensageiros, hoje o capítulo 10. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Jesus, nos envolva com a tua paz, que possamos sentir o teu reino de esperança e de luz. Envolva cada um de nós para que possamos sentir a cura, a coragem, o heroísmo. Nos envolva, Mestre. Nos abençoe. Graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos com o primeiro slide. Estamos na primeira página do slide com as informações do capítulo. Livro Os Mensageiros, capítulo 10, de nome A Experiência de Joel. O livro Os Mensageiros foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. André Luiz está ouvindo os relatos da vida de Joel, da sua última encarnação, em que Joel fracassou nas tarefas mediúnicas. Joel, conforme ele mesmo relata, Joel, em sua sensibilidade mediúnica, ele conseguia memorizar a sua encarnação anterior, já que ele estava encarnado, e ele tinha a missão e o resgate espiritual de auxiliar, através das atividades mediúnicas, os relatos da sua vida anterior, na medida que, com estes relatos, ele iria esclarecer, através da mediunidade, que nós temos a reencarnação como processo educativo. Mas Joel, em vez de desenvolver os estudos de vidas passadas, resolveu se fixar em personalidade da vida anterior, da penúltima encarnação. E ele se fixou mentalmente, emocionalmente, na condição de religioso, que assim ele encarnou como religioso e não conseguiu se desvencilhar dessa vida. Viveu aquelas curiosidades perigosas e resolveu ignorar as tarefas mediúnicas em processos de auxílio, benefício nas atividades espíritas, da qual ele participava e ele ignorou esta programação e resolveu pesquisar suas vidas passadas e, além disso, se fixou na personalidade de um religioso em que ele abusou da condição de inquisidor na Espanha. Então, irmãos, vamos estudar estes conteúdos do capítulo 10 do livro Os Mensageiros. Então vamos para o próximo slide. Estamos no segundo slide, temas do capítulo. Primeiro item, fixação mental no passado. Joel, o personagem central do qual estamos estudando hoje, no capítulo 10 do livro Os Mensageiros, ele está resumindo a sua última encarnação para André Luiz, relatando os fracassos das suas atividades mediúnicas. Joel se fixou numa encarnação anterior da qual ele estava vivendo, isto é, a penúltima encarnação. Com a sua mediunidade, ele penetrava nos arquivos mentais e se identificou perigosamente na condição de religioso, em que ele foi o inquisidor
na Espanha, numa vida anterior. E ele resolveu pesquisar os irmãos que participaram desta ação nefasta como inquisidor, e ele esqueceu a sua vida presente. As programações das atividades caritativas através da mediunidade, e, lamentavelmente, Joel viveu o passado esquecendo o presente. E nesta condição ele viveu a viciação da personalidade, isto é o item 2. Ele viveu enganos numa personalidade que deveria ser superada, não lembrada, e ele resolveu, além de lembrar, viver esta personalidade no sentido de memorizar os companheiros que viveram com ele na época, os religiosos. Então, lamentavelmente, Joel esqueceu de desenvolver a reforma interior, viver o presente, evitar estas inclinações, mas, em nome da curiosidade, da invigilância, Joel, além de ele pesquisar, memorizar mediante mediunidade, ele permitiu que estas impressões, estes arquivos pudessem interromper as programações da vida presente naquela oportunidade. Então, amigos, é um grande alerta esta necessidade de fixarmos no passado e esquecer o presente. O presente vai nos possibilitar as reformas íntimas, as grandes transformações. E Joel se fixou mentalmente no passado. Vamos para o slide 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos, como de rotina, amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, ler alguns trechos do capítulo 10, a fim de que possamos fixar, desenvolver conhecimentos espirituais que libertam as nossas mentes das velhas ilusões de nos identificarmos com o mundo transitório, com ideias que não representam o sagrado do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer a leitura em que Joel está noticiando para André Luiz e para todos nós os erros das atividades mediúnicas, em que Joel ele possui uma sensibilidade de memorizar vidas passadas. Só que o irmão Joel ficou no passado, esqueceu o presente e criou uma prisão mental. Gerou alucinações, seu mundo mental, viveu após a morte do corpo físico as perturbações das alucinações e teve a sua experiência na região do umbral. Então, amigos, vamos viver a verdade do Cristo para evitarmos estes descuidos, estes fracassos. Então vamos para a leitura. Narração André Luiz. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. Momento na leitura, amigos dos estudos. Joel está falando a respeito da sensibilidade mediúnica em que ele foi preparado na colônia espiritual Nosso Lar, a fim de que ele pudesse resgatar o seu passado e desenvolver a fraternidade, a lei do amor, a lei do trabalho, mas ele negou estas formações, estes cursos, estas orientações dos quais Joel poderia, naquela encarnação, completar
estas programações, mas ele negou, porque ele ficou no passado. Então vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo. Um momento na leitura. Joel, conforme ele esclarece, nos trabalhos mediúnicos, estava a recordação de existências pregressas, como expressão, amigos dos estudos, indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo, isto é, com estas informações de vidas passadas, iriam esclarecer a coletividade a respeito da encarnação, que nós somos eternos e imortais. Assim, Joel está explicando. Então vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. Mas existe uma ciência de recordar, que não respeitei como devia. Finalizamos a leitura na primeira parte. Joel diz que, mas existe uma ciência de recordar, que não respeitei como devia. Isto é, Joel, ele retornou ao passado, mas ele não respeitou os limites desse passado e viveu, conforme já dito, as alucinações mentais. Ele não conseguia ficar no presente. Inclusive, André Luiz, ao conversar com Joel na coluna Espírito Nosso Lar, ele ao final do capítulo, o Joel teve um momento de alucinação, viveu aquela encarnação. Então a situação do Joel é séria e devemos entender que a vida tem um sentido, tem uma finalidade. Vamos então para o trecho seguinte. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnando como paralítico e cego de nascença. Amigos dos estudos, nesta leitura, o Joel conseguiu pesquisar naquela encarnação um dos companheiros que ele viveu numa encarnação anterior, que foi um inquisidor chamado Gaspar de Lorenzo, na Espanha. E este irmão, como inquisidor cruel, numa encarnação anterior, dos quais viveram juntos, ele reencarna como paralítico e cego, isto é, lei de causa e efeito, justiça divina. Numa vida anterior, Gaspar de Lorenzo, companheiro religioso de Joel, foi um inquisidor cruel. Na encarnação seguinte, tornou-se paralítico e cego de nascença, já que este irmão, de forma cruel, em nome de uma religiosidade, ele, como inquisidor, ele certamente ele conduziu crueldades. Ele agiu de forma nefasta. E a lei de causa e efeito, a responsabilidade dos nossos atos, geraram para este inquisidor, numa vida posterior, a condição de paralítico e cego de nascença. Vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. Eu que renascera, recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. Joel diz que ele renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, isto é, nas tarefas mediúnicas, ele seria útil neste sentido. Mas ele mesmo diz, transformei a lembrança em viciação da personalidade, isto é, ele ficou no passado, se viciou no passado, não se desvencilhou
desta personalidade religiosa como inquisidor espanhol e ficou emocionalmente naquele passado da qual ele não deveria. Era um estudo a fim de edificar e conduzir através dos estudos, destas memórias, a certeza da eternidade, da encarnação. Mas Joel se fixou deste passado. Ele diz: perdi a oportunidade bendita de redenção e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Esta alucinação, amigos dos estudos, em que Joel viveu naquela oportunidade, inclusive após morte, já que ele, na colônia espiritual Nosso Lar, ele tem estes sintomas de alucinação, já é a expiação, a lei de causa e efeito, na medida em que ele abusou da mediunidade, e ficando no passado, ele gerou problemáticas no seu psiquismo, e esta alucinação representa a lei de causa e efeito, ação e reação. É isso, amigos, devemos estudar a vida a fim de evitarmos estes erros. Vamos para a última tela, o último slide. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Como de rotina, amigos dos estudos, nós estamos desenvolvendo o nosso estudo comparativo. Frisado em amarelo, temos o capítulo 10 do livro Os Mensageiros. No quadro primeiro, livro O Céu e o Inferno. Hoje é o artigo 28 do Código Penal da Vida Futura, que diz o seguinte: a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Finalizamos a leitura, lembrando que eu estou destacando uma parte deste artigo 28. E Joel se ajusta neste artigo. Joel, o nosso personagem central do capítulo 10 do livro Os Mensageiros, ele se ajusta a esta orientação do artigo 28 do Código Penal da Vida Futura do livro Céu e Inferno. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Isto é, amigos dos estudos, Joel, ele está vivendo as consequências dos seus atos da vida carnal. É a lei de causa e efeito. No quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 909, Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e a resposta da questão 909 do Livro dos Espíritos diz com muita clareza: o que nos faltam é a vontade. A vontade, ela é importantíssima, amigos dos estudos, a fim de que possamos nos esforçar, e Joel negou estes esforços no sentido de colocar em prática as programações dos quais haviam expectativas de Joel desenvolver nas tarefas mediúnicas, os estudos de vidas passadas, as práticas da fraternidade, desenvolver a caridade através da mediunidade, e o irmão Joel negou, porque ele não se esforçou no sentido de entender a vida superior. E temos o quadro 3, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Encontra-se em São Lucas, capítulo 11, versículo 35, que diz o seguinte: vê, pois, que a luz
que há em ti não sejam trevas. Vou repetir. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Isto é, amigos dos estudos, Joel, ao encarnar, havia uma expectativa de ele desenvolver a luz, propagar a luz da verdade, do Evangelho, a luz da imortalidade da alma, da eternidade. Mas ele se fixou mentalmente no seu passado, numa penúltima encarnação, e ele ficou nas trevas do egoísmo, nas trevas do seu orgulho, negando as necessidades verdadeiras da vida espiritual, da vida em que ele deveria colocar em prática os ensinamentos que ele aprendeu na colônia espiritual Nosso Lar. É isso, amigos, que possamos brilhar a nossa luz em Cristo, que possamos viver a mensagem libertadora da cruz do Mestre. Encerramos mais uma vez o estudo do livro Os Mensageiros. Hoje foi o capítulo 10. Então, amigos, vamos encerrar com a nossa oração. Agradecemos, Senhor Jesus, Deus, pela possibilidade de estudarmos os livros de André Luiz e que possamos viver os ensinamentos contidos nas obras de André Luiz. Abençoa, Mestre Jesus, aqueles que necessitam da tua paz, da tua cura. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.